Olha só que maravilha, vocês conseguem ver o reflexo, né? Ó, celularzinho, eu aqui atrás balançando a cabecinha, gravando. Estamos aqui, ó, Four Seasons. Minha Nossa Senhora, esse pack aqui, ele foi aberto porque eu fui dar uma caixinha pro Sakamoto quando eu fui gravar o podcast com ele. Então, por isso que tem 9. Mas eu ainda não provei essa daqui da caixinha, tá? Obviamente, você pode ver que tem a minha assinatura. Eu desenvolvi esse sabor em colaboração com a Smirna, foi uma ideia minha. Mas eu trouxe as amostras para casa na viagem do ano passado, 2024. E cheguei a mostrar para alguns amigos, só que quando eu levei eles acabaram com a minha Four Seasons. E já faz aí um bom tempo que eu não fumo ela, cara. A ponto de meio que eu sei o que esperar, mas eu não tenho tanta lembrança tão fresca, sabe? Então vai ser uma experiência bem interessante nesse aspecto aqui. Só uma coisa que eu já queria pontuar, os outros sabores que eu fiz até então, como por exemplo a Cherry Orange, você tá percebendo esse arco-íris aqui holográfico, refletivo? Pois é, a Four Seasons já não vem mais com esse holográfico colorido, tá? Ela vai vir toda prateada. Os meus próximos sabores aí também, os lotes de reposição que vão chegar daí pra frente, também vão começar a vir com esse tipo de embalagem. A gente ainda tem algumas embalagens lá na fábrica do holográfico, mas a gente não vai conseguir produzir mais dessas embalagens, certo? Eu já expliquei isso no vlog, eu não vou aprofundar muito aqui, porque também não é o intuito, mas olha só o brilho e o destaque que isso aqui dá. Que maravilha. Four Seasons, né? Tá numa coloração aqui do verdinho, indo para um laranja mais escuro, porque na Four Seasons a gente tem o que seria o limão, limão siciliano, laranja e toranja. Seria a base principal do sabor, tá? É um sabor aí conhecido já de 1000 anos no nosso mercado. A Masaya fez muito sucesso com esse sabor. Foi um sabor aí que eu sempre gostei muito. É uma pegada bem cítrica, afinal de contas. A gente tá falando aí de 4 coisas cítricas em um sabor só. E, bom, eu tô curioso de verdade para poder provar isso aqui. Ah, Du, mas foi você que fez? Foi, mas já faz ano que eu não fumo minha Four Seasons, então eu tô com essa saudade. Bom, na lingueta aqui tem o meu logo do canal. Aqui no outro a gente tem o azinho da Smirna com a coloração na identidade da proposta, certo? Tem a minha assinatura aqui na parte de cima. O nome Four Seasons também gravado aqui na caixa, na parte de cima da abertura. Padrão Anvisa, certo? E a gente tem aqui o sample padrão que vocês vão ver aí. Mano, eu tô ansioso. Eu tô emocionado também, tá? Porque é sempre gostoso revelar mais um sabor aí da minha linha para vocês. Esse aqui já seria o meu 4º sabor divulgado aí pro público. Vai vir mais coisa, tá? Então a gente não encerrou a parceria por aqui, não vai acabar por aqui. É só o começo de uma longa jornada que eu tô gostando muito de fazer. O mais legal é que esse sabor aqui já chegou em algumas lojas e eu tô gravando esse vídeo depois. E eu já recebi feedback do sabor e uma galera elogiando, mas eu ainda não peguei ele. Tabaco é um pouco mais laranja, só senti o cheiro aqui. Nossa senhora, mano, o cheiro disso é uma palhaçada, tá? Bom, eu vou pegar o garfinho aqui. Tipo assim, mano, é difícil de... Deixa, a gente fala de cheiro depois, né? Corte bem picotadinho, um acúmulo de melaço significativo, mas não é um fumo molhado, né? Não é aquele suco. O tabaco está numa coloração alaranjada, como você pode ver em contraste aqui com a nossa parede. Ele acaba não contrastando, mas justamente porque a gente tem aí elementos verdes e laranjas num sabor. Então acho que a toranja também, por ser um laranja escuro, a gente optou aí por fazer um tabaco mais alaranjado, até porque a Frutas Verdes, que foi o meu último lançamento, também tinha um tabaco verde, então por que não trabalhar um laranjinha dessa vez? Eu tô aqui ó com um Roche da Seven Hookah. Esse aqui é um todo branco, peroladinho, com decalque em ouro, certo? E é nele mesmo que a gente vai preparar, rapaz. Olha só que gostosinho. Eu tava com saudade de fumar isso aqui, que vocês não têm ideia. Uma coisa engraçada quando a gente tá fazendo sabores é que o dono da fábrica da Smirna sempre vai lá na salinha para poder provar todas as amostras que a gente está finalizando, né? Então quando a gente está fazendo a última revisão ali, passando pelo sabor final, ou quando a gente está em vias de decidir qual a fórmula que a gente quer, qual a amostra que a gente vai escolher, ele vira e mexe e dá uma passada lá. Ele experimenta e ele passa a opinião dele, né?
E eu lembro que em 2024 a gente mostrou todos os sabores que a gente fez, acho que eram mais de 15 sabores, talvez 16 sabores, eu não me recordo agora, mas era algo perto disso. E aí quando a gente perguntou pra ele, chefe, qual que você gostou mais? Né? Qual que desses mais te impressionou e te surpreendeu? E aí ele pegou e falou, cara, a Four Seasons, esse aqui realmente ficou surreal. E de fato, ficou um sabor muito impressionante, cara. Eu vou entrar em detalhes quando a gente estiver fumando, mas assim, eu tô explicando um pouquinho da história de como foi desenvolver ele. Eu mandei a fórmula dele do que eu gostaria, a proporção dos cítricos, dei algumas sugestões de coisa para fazer uma ponte e simplesmente enviei pro cozinheiro para ele ir preparando enquanto a gente estava viajando, né? E cara, esse aqui foi um sabor que quando eu cheguei, ele estava praticamente pronto assim. A gente fez 2 ou 3 alterações pequenas nele, porque ele já estava realmente incrível, com bastante corpo. Foi só para tentar levantar um pouco mais ainda a parte cítrica e ácida e encaixar melhor todos os elementos numa coisa só. E cara, a gente realmente conseguiu aí. E outra coisa curiosa também, nessa viagem que eu fiz esse ano, eu estava conversando com o Shervon, que é o cozinheiro lá da fábrica, que manipula as essências pra gente para fazer as amostras, e ele estava comentando que eles levaram esse sabor aqui para uma feira da Alemanha em março. Foi março. Levaram em março, com a alteração de que eles tiraram o gelado que a gente coloca, né? Porque o brasileiro gosta de ice e o gringo não. E ele comentou que o pessoal fez fila lá no stand da Smirna na Alemanha para poder fumar isso aqui, porque isso aqui estava realmente impressionante. E, cara, eu tô muito contente, muito satisfeito, mesmo antes de ter fumado, porque eu já recebi algumas mensagens no Instagram, eu já recebi algumas mensagens no meu inbox, no WhatsApp, no grupo da Smirna no WhatsApp também, do pessoal falando, tipo, mano, esse sabor ficou absurdo, nota 1000/10. O Samuel tem dito aí que esse foi o lançamento do ano, não só da Smirna, mas do mercado. Eu vou esticar o alumínio aqui da Predator, qualidade e resistência. Em caso de emergência, rasgue o lacre. Bem-vindo à selva, família. Olha só que gostoso, certo? Papelzinho para limpar a cuba, um alumínio para a gente poder esticar. Eu sei que muitas pessoas pedem sabores cítricos na Smirna como um todo. A gente tem lançado aí muitos sabores que são adocicados, frutados, etc. E de fato os cítricos aí ficaram um pouco de stand-by. Mas a gente também não pode, quer dizer, a gente até pode, né? Mas a gente não deve soltar um sabor cítrico no inverno, por exemplo. Apesar de que hoje tá um pouco friozinho, a gente tá aí na finaleira de outubro, caminhando aí para um verão maravilhoso. Então eu acho que sabores cítricos, eles casam muito aí com um clima mais tropical, 30 grauzinhos, sabe? Um calorzão maneiro, porque eu acho que o cítrico ele acaba sendo muito refrescante assim como um todo. Então depois de ter lançado aí uma Cola Lemon, ter lançado uma Cherry Orange, que tem aquele gostinho de pirulito, chicletudo, gostoso, puxando bastante esse lado adocicado, depois de lançar uma Frutas Verdes que trabalha tanto um pouco de cítrico quanto um pouco de doce, com refrescante, mas uma complexidade de sabor ali de muita mistura, eu queria sim trazer para minha linha uma coisa aí bem cítrica, sabe? Tipo uma proposta limãozaço, mas eu também achava que só um limão ficaria meio vago. Ah, Du, por que não uma limão com menta? Porque eu também acho que pode ir mais, sabe? Eu acho que quando você coloca mais elementos cítricos assim, você aguça mais esse lado azedinho, cítrico, meio ácido. E acho que isso faz muita diferença na composição do sabor. E essa proposta é uma proposta que sempre foi emblemática para mim. Eu sempre vi coisas que poderiam melhorar nela, mas agora que eu finalmente tenho a oportunidade de desenvolver meu sabor também, chegou a minha vez de fazer ele do jeitinho que eu sempre quis fumar, cara. E tá aqui na nossa frente, pronto pra gente degustar. O cheiro disso aqui tá um absurdo, tá? Tipo assim, Edu, mas foi você que fez. Fui eu que fiz mesmo. E, mano, eu fiz isso aqui pra ser absurdo desse jeito. E ele tá absurdo, tá ligado? Não vou trazer um saborzinho cítrico, ainda mais pro público brasileiro. Porque o brasileiro, ele não fuma tanto cítrico. Ele fuma mais que outros países. Mas quando ele fuma cítrico, ele procura um bagulho cítrico. Porque a gente tá acostumado com esse tipo de sabor aqui no Brasil, nas frutas e etc.
Então eu não poderia fazer menos. Temos aqui 3 anéis de furos, eu vou buscar 3 pecinhas de carvão e bora acender a nossa deliciosa Four Seasons da Esmirna. Olha isso aqui, que bonito, rapaz. Bom, enquanto termina o cozimento, bora falar de cheiro, porque eu vou querer colocar minha primeira impressão aqui, que não é necessariamente minha primeira impressão, mas é como se fosse, eu quero fazer compartilhando com vocês. Então eu vou falar de cheiro enquanto isso. Cara, vamos lá, Four Seasons é uma mistura de 4 coisas cítricas, em geral 2 limões, 2 laranjas, né? Entenda 2 laranjas, não necessariamente como, sei lá, laranja 1 e laranja 2, mas como derivados da laranja, como por exemplo uma tangerina, toranja, pomelo. Cara, tem uma cacetada de citrino variado por aí. E aqui, mano, nossa senhora, eu sinto um cheiro 50% laranja, 25% amarelo, 25% verde. Isso é muito engraçado. Que é de fato toda essa escala assim, ó. 1/4 de limão verde, 1/4 de limão siciliano, que é o limão amarelo, e a outra metade um degradê laranja bizarro assim. Muito marcado pelo, de fato, a laranja e a toranja presente aqui. A toranja carrega um cítrico quase terroso, meio encorpado assim, é tipo uma laranja turbo, né? E carrega esse elemento aqui. E obviamente, além de tudo isso, eu sinto um cheiro da casca dessas frutas. Eu não sinto só o cheiro do suco dessa fruta ou de um doce dessa fruta, eu sinto o cheiro da casca aqui também. Quando você acaba de cortar, que às vezes voa aquele caldinho no olho, assim, sabe? Tem um quê da casca interessantíssimo aqui. E acho que para poder fechar esse complemento todo, obviamente você consegue sentir um frescor no cheiro também. Muito bom. Cara, o cheiro disso aqui é sacanagem de gostoso, tá? E não é porque foi o que fiz, não. Tipo, o cheiro disso aqui é uma sacanagem de delícia, assim. E eu vou ser sincero, quando eu tava fazendo esse sabor, eu tinha uma expectativa alta, tá? Esse sabor aqui, ele superou muito a minha expectativa. Tipo, eu gostei mais desse sabor do que da Cola Lemon. Ele me impressionou mais, por exemplo. E a Cola Lemon me impressionou muito, tá? Mas é justamente isso, tipo, eu esperava um bagulho delicioso e veio um negócio absurdamente delicioso pra caralho, assim. Bom, setup de hoje, Zeus Eros. Caso você tenha interesse em saber mais sobre esse setup, tem um card aqui em cima para você poder ver a review completa dele. E se você quiser adquirir um setup desse aqui, você pode entrar no site da Zeus, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Usa o nosso cupom BIGODE, vai te garantir um desconto muito interessante num setup desse aqui. E, cara, é guile top, tá? Completinho. Então, piteira, pegador, cadê o pegador? Foi o pegador no pegador. Tem prato, vaso, vem também um alumínio e, obviamente, uma bag para transporte, caso você tenha interesse. Aí é uma baita aquisição, um excelente custo-benefício, ainda mais tratando do narguilé premium como ele realmente é. Deixa eu fumar, tá? Porque, nossa senhora, eu vou me arrepiar aqui. Puta que pariu. O que eu falo pra vocês? Limãozão e limãozinho. Limãozão e limãozinho, eu tô falando aqui de limão verde e limão siciliano, tá? Não que o limão siciliano seja um limãozinho, mas você entendeu. Laranja, toranja, todo mundo se abraçando assim, trabalhando junto, levantando um cítrico que não necessariamente é ácido, mas ele é cítrico, tá? O ácido, pensa aquelas balas extremamente azeda, que a gente ama, aquilo ali é ácido, tem acidez ali. Aqui eu tô falando realmente de um cítrico, gostão encorpado de coisas cítricas, mano. Um fundo adocicado, não é um fumo doce, tem um fundo adocicado. E a parte da casca, ela carrega até um
posso dizer que um leve floral. Não que tenha flor, não tem nenhum tipo de flor, não tem rosa, não tem jasmim, não tem lavanda, não tem nada disso aqui. Mas ele tem a casca dá quase como se fosse um elemento floralzinho. De fato, bem natural mesmo. O gelado dele é muito agradável, ele não rouba a cena, ele não mata o sabor. Ele nem é tão refrescante, eu acho até que se você quiser misturar com mais menta, você pode, tá? Eu acho que cai legal também para um dia mais quente. Mas a gente também não queria exagerar, porque menta é mais fácil você adicionar depois do que você tirar, né? Se você ele vem muito gelado, aí fica difícil assim. Meu irmão, que palhaçada isso aqui, tá? E o mais da hora é que o fato dele ter tanta coisa cítrica é que durante a puxada o gosto vem mudando e na hora que você solta o gosto também vem mudando mais. Então ele é uma hipérbole, uma parábola, uma hiperbólica, foda-se, né? O tempo todo. Então ele vai fazendo assim ó, o gosto, indo para vários caminhos ao mesmo tempo, com todos esses cítricos brincando no paladar. E aqui no retrogosto ele ainda fica mais um pouco desse corpo cítrico puxado mais pro laranja. Então eu sinto que quando eu puxo vem limão, limão verde, e na hora que você tá soltando ele abre mais a laranja, mais a toranja, sabe? E todos esses elementos eles estão na puxada e na hora que você solta. Mas parece que trabalha tudo isso de uma vez só, vindo nessa escala assim, ó. Então você começa a puxar limão verde, limão siciliano, laranja, toranja, tá? É mais ou menos essa sensação que dá quando tá fumando. Com gelado muito bom, um gostão da casca dessas frutas todas juntas assim, ó. Que eu acho que é isso que carrega um charme especial e dá um toque do caralho pra esse fumo. É justamente esse lado frutado que a casca traz, sabe? Tira muito aquele artificial, talvez, de alguns sabores. Ele carrega essa característica muito absurda, assim. Puta que pariu, tô de parabéns, viu? Obrigado, Vitor, também, que me ajudou nessa empreitada aqui. Obrigado, Shervin, que, mano, matou a pau que eu tava querendo. E obrigado da Smirna pela oportunidade de realizar o sonho de fazer um sabor desse, mano. Pelo amor de Deus, isso aqui tá uma sacanagem. Tá uma sacanagem. Quero saber de você que tá em casa. Se você já provou esse sabor, eu quero suas considerações aqui embaixo, reais. Se você não gostar, pode falar, tá? Não tem problema. Eu acho que se você não gosta de sabores cítricos, ele ainda pode ser interessante, porque, de novo, ele não é necessariamente ácido, mas ele é cítrico. Com um fundinho doce, uma casquinha ali, um refrescante interessante que enche a boca inteira. Olha só lá ele. Muito feliz, mano. De verdade. Nossa, que sacanagem esse fumo, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha para fortalecer nosso trabalho. Se você não gostou, deixa um dislike. Comenta aqui embaixo também o que a gente pode fazer de melhor, se você gostou do cenário. Se você até quiser que eu grave um vídeo aqui mostrando um pouquinho, sei lá, eu já acho que fiz isso aqui, mas eu posso fazer de novo, tá? Comenta aí também. E se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito no nosso canal, você pode clicar aqui na nossa carinha com bigode para se inscrever. Tem mais 2 vídeos desse lado caso você queira assistir. E a gente se vê na próxima. Demais, um beijo, tamo junto, xaló, é nóis, rapaz, bora. Puta que pariu, que delícia, mano.